A história vai ser sobre Dom Pedro? Esta é uma excelente ideia. Vamos recontar a história do imperador, na primeira pessoa. Eu, Dom Pedro, o fundador do Brasil. Ah, sim, é uma honra ter uma das principais avenidas do Guarujá, que acompanha a bela praia da Enseada, a mim dedicada. E é justo que seja assim, pois meu nome, Dom Pedro I, está eternamente ligado ao nascimento desta grande nação. O povo me conhece por muitos nomes, o Libertador, o Rei Soldado, e a minha vida de fato foi de luta e de fundação. Eu nasci em Portugal, é verdade, em 1798, mas meu destino se cumpriu aqui, nas terras brasileiras, para onde vim ainda criança quando fugimos das guerras na Europa, o grito de liberdade. Fui eu quem, com a coragem que me era inata, guiei o Brasil para longe dos laços de Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, eu proclamei a independência do Brasil. Não como um monarca que impõe, mas como um líder que liberta. Pouco depois, em outubro daquele mesmo ano, fui aclamado o primeiro imperador do Brasil. Meu legado no trono como imperador, eu liderei o primeiro reinado, de 1822 a 1831. A minha missão foi dar forma e lei à nova nação. Foi sob o meu governo que o Brasil recebeu sua primeira grande lei, a Constituição de 1824. Ah, e para aqueles em Portugal que pensaram que eu havia me esquecido de minhas raízes, por um breve período fui também rei de Portugal como Pedro IV em 1826. Minha vida, que terminou cedo em 1834, foi intensa e dedicada. A Avenida Dom Pedro I em Guarujá não é apenas um nome, é a lembrança daquele que ousou fundar uma pátria. É a memória de um imperador que, no fundo, era um soldado a serviço da liberdade. Tenho certeza de que esta homenagem ao longo da praia é um belo lembrete da importância da história em cada canto do Brasil. Hoje nós iremos falar sobre Adhemar de Barros. Isso é importante com o literalista, é claro. É um prazer falar sobre a minha vida e a minha ligação com o litoral paulista. Aqui está a história contada por mim, Adhemar de Barros. Eu sou Adhemar de Barros, o governador que faz. Sou Adhemar Pereira de Barros, nascido lá em Piracicaba, em 1901. Ah, mas não pensem que minha vida se limitou ao interior. Fui médico, aviador, empresário, mas, acima de tudo, fui um político com a visão de fazer o estado de São Paulo andar para frente. As 3 vezes no poder. Eu fui o único político a governar São Paulo por 3 vezes. 2 eleito pelo voto direto e uma como interventor federal nomeado por Getúlio Vargas. Minha marca na política sempre foi uma só: realização. Meu foco nunca foi na conversa fiada. Foi no asfalto, no concreto, na energia e na água. Lá em São Paulo fiz o que era preciso. Concluí o grandioso Hospital das Clínicas. Construí as importantíssimas vias Anhanguera e Anchieta, abrindo o caminho do interior para a capital e para o porto. Criei escolas técnicas e expandi a rede de água e esgoto. Alguns me chamavam de populista e até levantavam a poeira da acusação. Mas o povo sabia. Eu, Adhemar, roubava. Mas fazia. Era o preço, diziam, de ver o progresso acontecer. Eu estava focado em tocar a obra. A minha gratidão ao Guarujá. É com enorme satisfação que vejo o meu nome naquela importante via, a Avenida Adhemar de Barros, em Guarujá. Para mim, ela tem um significado especial. Esta avenida não é apenas um pedaço de asfalto. Ela é a primeira grande via que se encontra ao desembarcar da Balsa de Santos, sendo um dos principais corredores comerciais da cidade. Ela leva ao coração do Guarujá. Ter o meu nome ali, na porta de entrada da cidade, onde o progresso acontece com bancos, comércios e o fluxo intenso de gente, é um reconhecimento do meu trabalho pelo desenvolvimento do nosso estado. Afinal, se a população do Guarujá pôde ver a cidade crescer e se conectar melhor, é porque eu sempre estive onde o trabalho era mais urgente, na construção da infraestrutura. Portanto, ao Guarujá e a todos os paulistas, minha eterna gratidão pela homenagem. Continuem vendo o progresso andar, pois a memória de Adhemar de Barros está em cada estrada, em cada obra realizada. Tenho certeza de que o Marechal Deodoro e o Dom Pedro I, que também dão nome a importantes avenidas, concordariam que o desenvolvimento de São Paulo e do litoral sempre foi a nossa maior bandeira. Que alegria, eu sou Miguel Estéfano.
e é uma honra ter a oportunidade de lhes contar minha história. Poucos imigrantes tiveram o privilégio que eu tive de ver o nome eternizado em uma avenida tão importante. Eu cheguei ao Brasil, vindo do Líbano, ainda em 1879. Naquele tempo, o registro no porto traduziu meu sobrenome para Stefano, embora em nossa língua a pronúncia fosse mais como Estefê. Mas não importa o nome exato, o que importa é o trabalho. Comecei minha vida no Brasil, como a maioria dos meus conterrâneos, no bom e velho ofício de mascate. Se vocês pudessem me ver, eu juntava 3 ou 4 malas, abarrotadas de mercadorias, roupas, espelhos, pentes, óculos, e saía a pé pelo Brasil afora. Caminhei incontáveis vezes a distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo, dormindo ao relento. Meu maior luxo era proteger minhas mercadorias da chuva. Foi com o suor de carregar essas malas que juntei o capital inicial, tijolo por tijolo. Com o dinheiro do mascate, eu migrei para a indústria e o desenvolvimento de São Paulo. Em 1906, já com 44 anos, eu fundei uma das primeiras tecelagens industriais do país, a Pereira Stefano, no bairro do Jabaquara. Eu percebi que o futuro estava na infraestrutura. Fui para o interior e construí a primeira usina hidrelétrica na região de Salto do Avonhandava, no Rio Tietê. Eu estava diretamente no setor de energia elétrica, fazendo o estado progredir. E é aqui que o Guarujá entra na minha vida, de forma grandiosa. Eu era um dos maiores donos daquelas terras. Sabem aquela linda praia da Enseada? Metade daquela praia era minha. 7 milhões de metros quadrados de pura beleza. Quando vejo a Avenida Miguel Stefano margeando toda a orla da Enseada, sinto um orgulho imenso. Essa avenida é o reconhecimento de que um imigrante que começou com óculos e pentes nas costas, trilhando caminhos a pé, ajudou a construir a fundação econômica de São Paulo. Obrigado, Guarujá, por manter viva a minha história no asfalto que liga a sua cidade ao seu futuro. É um prazer e uma honra narrar minha própria trajetória. Eu sou Manuel Deodoro da Fonseca, e minha vida não foi apenas vivida. Ela foi forjada no campo de batalha e culminou em uma das maiores transformações desta nação. Minha história começa em Alagoas, em 1827. Vim de uma família com profunda tradição nas Forças Armadas. Meu pai e meus 7 irmãos seguiram a carreira militar. Aos 16 anos, ingressei na Escola Militar no Rio de Janeiro e de lá segui o caminho do Exército Brasileiro. Não fui um militar de gabinete. Eu vi o que é a guerra e o que é defender esta pátria. Participei da Revolta Praieira em Pernambuco, ainda jovem. Na Guerra do Paraguai, foi neste grande conflito que ascendi na hierarquia, demonstrando minha liderança e bravura, chegando à patente de marechal. Chegamos a 1889, o Brasil fervilhava. Embora eu fosse amigo pessoal do imperador e monarquista de convicção, vi que a insatisfação entre os militares era crescente. O exército sentia-se desvalorizado e almejava mais participação na política. No dia 15 de novembro de 1889, quando soube do boato de que o governo imperial tramava contra a minha honra e a de meus colegas, minha paciência esgotou-se. Eu liderei as tropas no campo de Santana, no Rio de Janeiro. Não houve derramamento de sangue. Naquele dia, por meio de um golpe militar, proclamei a República. Assim, o Marechal Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente do Brasil. Convoquei o Congresso Constituinte, que elaborou a primeira Constituição republicana. Diante da crise política, optei por renunciar em 1891, entregando o cargo ao meu vice, Floriano Peixoto. Ter meu nome em uma importante via como a Avenida Marechal Deodoro, em Guarujá, é uma honra que me conecta ao povo que jurei servir. Fui um militar leal, mas, acima de tudo, um servidor da pátria que não hesitou em fazer a história. Muita emoção que eu me apresento. Sou Mário Ribeiro, e se o meu nome está em uma rua central do Guarujá, como a Rua Mário Ribeiro, é porque, em tempos difíceis, eu estava lá para ajudar o meu povo. Permitam-me contar um pouco da minha história de dedicação. Eu, Mário Ribeiro, o farmacêutico, amigo do povo. Eu não era um imperador, nem um governador, nem um magnata das terras,
mas era, acima de tudo, um servidor da comunidade e um profissional de saúde. Nos tempos da gripe espanhola, a minha história de maior destaque, aquela que me liga de forma indelével ao Guarujá, ocorreu em um dos momentos mais sombrios do nosso país e da nossa região, a epidemia de gripe espanhola, por volta de 1918 a 1920. Nessa época, o Guarujá era bem diferente do que é hoje. Era menor, mais isolado e, o mais grave de tudo, não havia médicos suficientes na cidade. A doença chegava de surpresa, dizimando famílias e espalhando pânico. Eu era farmacêutico. E o que faz um homem de bem quando vê a comunidade em desespero e sem auxílio? Ele arregaça as mangas e assume a responsabilidade. Eu não hesitei em tomar a frente. Usando meus conhecimentos, minhas reservas e meu tempo, eu me tornei o principal responsável pelo socorro aos doentes. Eu atuava como médico. A falta de profissionais me obrigou a diagnosticar, dar orientações e acompanhar os enfermos. Como farmacêutico, eu preparava os remédios, chás e os paliativos que estavam disponíveis para aliviar a dor e, em muitos casos, salvar vidas. Como enfermeiro e amigo, meu foco era o cuidado e a esperança, mesmo sabendo dos riscos do contágio. Fui um alicerce para a população do Guarujá durante a crise da gripe espanhola, a homenagem no centro da cidade. Por isso, quando me recordo da Rua Mário Ribeiro, bem no coração do Guarujá, próximo à Igreja Matriz e onde o comércio pulsa, eu sinto que a homenagem foi justa. Não é uma honra pelo poder político ou pela riqueza, mas sim pelo serviço comunitário. A minha rua está onde a vida da cidade acontece, onde o povo circula e onde a história de Guarujá foi construída. Fico contente que, ao passear por ali, as pessoas possam se lembrar não apenas de um nome, mas do espírito de solidariedade que deve sempre prevalecer, especialmente nos momentos de maior necessidade. A todos que passam pela minha rua, a minha saudação e a certeza de que a maior riqueza de uma cidade é o cuidado com o seu próprio. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, e minha história é a história de como as ideias podem mudar o destino de uma nação. Eu não fui o homem que montou no cavalo para gritar a República, eu fui o homem que a plantou na mente de toda uma geração. Minha vida começou em Niterói, em 1836, em circunstâncias modestas. O caminho que escolhi foi o do Exército, onde me formei em engenharia. Mas minha verdadeira paixão sempre foi a educação e o pensamento. Tornei-me professor de matemática na Escola Militar do Rio de Janeiro. Foi lá, em meio aos jovens oficiais sedentos por um Brasil novo, que exerci minha maior influência. Eu era um discípulo fervoroso de Auguste Comte e sua filosofia, o positivismo. Para mim, o Brasil precisava de uma ruptura com a monarquia e de um futuro regido pela ciência, ordem e progresso. Eu não apenas ensinava equações, eu doutrinava sobre o futuro. Propagando as ideias positivistas na escola militar, eu formei uma geração de oficiais que viam no Exército a força para salvar o país e implementar uma sociedade laica e moderna. Se vocês procurarem hoje, verão a marca de minhas ideias na nossa bandeira, com o lema Ordem e Progresso. O descontentamento militar era profundo, mas faltava organização e um plano. Meu trabalho foi de articulação e convencimento. Fui um dos fundadores do Clube Militar, que serviu como centro de discussões republicanas. O Marechal Deodoro da Fonseca, meu amigo e colega de prestígio, era um monarquista convicto, mas eu sabia que ele era o único com a autoridade necessária para liderar um levante sem derramamento de sangue. Fui eu quem trabalhou incansavelmente, nos bastidores, para convencê-lo de que era a hora de agir, de que a honra do Exército exigia a mudança. No dia 15 de novembro de 1889, o levante ocorreu. O Marechal Deodoro deu a cara, mas a cabeça pensante por trás daquele movimento era a minha. Após a proclamação da República, assumi o cargo de Ministro da Guerra e, crucialmente, o de Ministro da Instrução Pública no governo provisório. Meu foco imediato foi na educação. Eu promovi reformas radicais para o meu tempo, defendendo um sistema de ensino público, leigo, técnico e científico, que rompesse com a tradição colonial e religiosa. Era a base para formar os cidadãos da nova república. Infelizmente, não vive para ver a Constituição ser promulgada, pois adoeci e faleci em janeiro de 1891. Mas minha influência foi tamanha que a primeira Constituição me reconheceu como fundador da república. Que meu nome, em ruas, escolas e cidades, sirva para lembrar que a maior revolução é aquela que se faz na sala de aula,
com a ciência e a convicção no futuro. Sou Benjamin Constant e fui o apóstolo da República no Brasil.